Olá, sou Nilton de Carvalho Fernandes, diretor técnico da Balmier Automation. A ideia desse vídeo é mostrar na prática como podemos usar a inteligência artificial para auxiliar no trabalho diário do chão de fábrica. Para esta aplicação específica, eu usei a plataforma de orquestração Bárbara, que permite de forma extremamente simples e intuitiva compartilhar informações com os mais variados tipos de aplicação, sejam elas proprietárias, como o Ignition ou o Litmus, bem como com aplicações abertas como Node-RED, Python e o MQTT, por exemplo. Importante destacar aqui que essa plataforma da Barba, ela separa o mundo da aplicação, o mundo do chão de fábrica, do mundo da orquestração. Na prática, significa dizer que nenhum dado de processo é transferido pela internet, ficando completamente restrito ao ambiente industrial, melhorando assim o tempo de resposta, bem como mitigando as questões de cibersegurança. Outro ponto bastante importante. Como a solução da Barba trabalha com workloads, ou melhor dizendo, com aplicações modulares, a replicação dessa aplicação que eu vou mostrar para vocês fica extremamente simples. Na prática, eu uso apenas aquilo que eu preciso hoje na minha aplicação real e vou adicionando novas aplicações à medida que o meu processo vai precisando delas. Bem, como vocês podem ver aqui, estou usando ferramentas simples ou, digamos, de domínio popular, como o MQTT, como o Grafana, como o InfluxDB, como banco de dados, poderia ser qualquer outro banco de dados. Estou usando também o Jupyter Lab, que vai nos ajudar a fazer aplicações em Python. Estou usando o Open Web, que junto com o Llama vai nos ajudar a criar o meu agente inteligente, que vai me dar as informações sobre o meu processo. Vamos lá. Aqui eu tenho um simulador de dados, porque eu não tenho um PLC rodando agora, mas na prática é apenas este módulo que será substituído numa aplicação real, e ele vai ser substituído por um driver que seja capaz de ler os drivers, de ler os dados do seu PLC ou do seu dispositivo final. O driver como Modbus, o OPC-UA, MQTT, BACnet, não sei. Aí só depende do tipo de hardware que vai estar gerando os dados para você na sua aplicação real. Todo o resto pode ser mantido. Muito bem. Na nossa aplicação aqui, se vocês perceberem, deixa eu abrir o Grafana aqui, a gente criou um gráfico, né, uma tela, que vai permitir que eu visualize o meu processo. E essa tela, no caso, é o Grafana, mas ela poderia ser qualquer outro visualizador ou até um supervisório. Ela é bem completa e bastante interessante. Mas se a gente parar para pensar, qualquer informação pontual sobre um determinado dado do processo, vamos dizer, eu quero saber o OEE num dia específico, ou o consumo de energia numa determinada hora. Convenhamos que fica um pouco complicado da gente obter essas informações simplesmente olhando essa tela, tá bom? Mas e se a gente pudesse fazer perguntas do tipo, qual é o OEE atual? Quantas peças com defeito foram produzidas? Qual a temperatura no dia 19 de maio, às 10 horas? Qual a tendência da vibração? Quais foram os últimos 5 desempenhos? E os últimos alarmes? E mais, e se eu quiser comparar uma grandeza, como, por exemplo, o consumo de energia entre 2 pontos ou 2 datas distintas? E tudo isso simplesmente perguntando a um assistente da produção. Isso seria extremamente interessante, certo? E é isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Percebam que eu abro aqui um chat, como se fosse um chat GPT. E aqui ele está vinculado à minha aplicação em tempo real. Então, qualquer dado, qualquer informação que eu perguntar sobre o meu processo, ele vai responder. Por exemplo, qual é o OE? Percebam, o OE atual é esse que ele está mostrando para a gente. E se eu perguntar algo do tipo, qual a produção atual? Ele vai mostrar que a produção atual é de 37 peças. Acabei de ligar o processo. Peças não ok. Só 3 peças. E se eu perguntar o status da máquina, ele vai dizer para mim que está rodando. Se eu perguntar como está, por exemplo, o consumo de energia, ele vai perguntar para mim, vai responder para mim, desculpa. Percebam que qualquer tipo de pergunta que eu fizer sobre o meu processo em tempo real, ele vai respondendo. Mas ele pode fazer um pouquinho mais do que isso. E se eu perguntar, por exemplo, as últimas 7 temperaturas no processo?
temperaturas. Olha o que ele vai mostrar para mim. As últimas 7. Ou os 4 últimos OE, ele vai mostrar para a gente, e assim por diante, né? Posso perguntar também, pedir para ele listar, por exemplo, determinada grandeza nas últimas horas. Por exemplo, liste para mim o OE nas últimas 2 horas. Está aqui, ó, como é muita coisa, né? Eu estou lendo a cada 5 segundos, ele está mostrando bastante informação aqui para a gente, tá bom? Outra coisa que eu posso fazer é, eu posso escolher que ele mostre determinadas temperaturas em determinados dias, por exemplo. Mostre para mim as 10 temperaturas no dia 19/5. Ele vai relatar para mim as últimas 10 temperaturas. Mais do que isso, né? Eu posso fazer com que ele faça comparações, né? Então, por exemplo, compare para mim o número de peças num dia tal com o dia tal. Ele vai dizer, ó, houve uma diferença de 484 peças, né? Posso perguntar também para ele, para que ele possa gerar para mim determinada grandeza num dia específico, dentro de um intervalo específico de tempo. De novo, ele vai mostrar para mim. Então, foram todas essas medições que ele teve. Outra coisa interessante que a gente pode fazer é pedir tendências, né? Como é que está a tendência da minha temperatura? Ele vai colocar aqui a tendência da minha temperatura, que ela está caindo, e assim por diante, tá? Então, a gente pode brincar à vontade com esse processo, né? Ele vai me dar todas as informações em tempo real sobre a minha produção. Mas lembrando, isso aqui é uma inteligência artificial. Então, se eu perguntar para ele o que é, ou o que, por exemplo, significa CRC, percebam que ele vai demorar a resposta porque ele percebeu que não está mais no mundo industrial e ele vai buscar isso na internet, vamos dizer assim. Mas lembrando que isso é opcional. Se eu não quiser que meus dados fujam do que está acontecendo no meu processo, não tem acesso, ele não vai para fora. Aqui está a resposta, ele foi buscar isso lá fora, tá bom? E a gente pode ir ainda um pouquinho mais para frente. Por exemplo, se eu digitar aqui a opção painel, percebam que ele vai dizer que existe um dashboard disponível aqui, e aqui vocês vão enxergar que eu tenho os indicadores de produção em tempo real do que está acontecendo, e eu posso buscar alguns gráficos baseados nos filtros que eu coloquei aqui. Aqui vocês estão vendo 2 gráficos, mas se eu quiser deletá-los, eles somem, se eu quiser colocar todos os gráficos, eles vão aparecer, e eu posso, efetivamente, escolher o intervalo de tempo. Então, se eu colocar aqui 19 de maio, por exemplo, eu quero saber como que foi das 8 até as 16 horas, por exemplo. Então, até as 16 horas. Percebam que ele atualiza todos os gráficos, continua mostrando para mim os dados em tempo real e a estatística daquele período que eu selecionei. E, claro, se eu precisar fazer um relatório instantâneo, basta eu clicar em relatório executivo, percebam que ele vai abrir para mim aqui um relatório operacional naquele período, dando um resumo executivo, o equipamento teve um OE médio tanto durante o período analisado, esses são os indicadores de produção, a tendência do OE que está aparecendo aqui e a conclusão do que aconteceu, né? Então, ele tem, vamos dizer assim, uma foto documentada do processo que está acontecendo agora na minha tela. E se eu precisar de mais detalhes, eu posso ir no relatório técnico, e percebam que agora o que ele vai fazer para a gente aqui é abrir mais detalhes, na verdade, o mesmo resumo executivo, com o estado atual da minha produção, só que ele vai me dar alarmes que possam ter acontecido no período, bem como todos os gráficos com as suas estatísticas, né? Então, o gráfico do OE, o gráfico da temperatura, o gráfico da vibração, o gráfico da energia e, por último, um resumo consolidado. Então, tudo isso bem simples, num único clique, tá bom? Mas, e se eu quiser fazer mais nisso, né? Eu posso, efetivamente, precisar consultar um manual de operação ou coisa do tipo, né? Então, se eu digitar aqui manual, olha que interessante, ele vai dizer que ele achou determinados documentos, e ao clicar aqui, ele vai dizer que tem 4 documentos disponíveis. E aí vem a próxima pergunta: qual manual eu devo usar?
E se a gente fizer, então, diferente? E se eu fizer uma pergunta para o meu sistema dizendo onde que está o termo específico que eu quero? Veja só, se eu colocar aqui, por exemplo, MRP Timer, olha o que ele vai dizer. Eu achei neste manual, na página 137499, o termo que você queria. E se eu colocar, por exemplo, GVRP? Percebam que ele vai buscar aqui para mim em 2 documentos diferentes, todos os lugares que ele localizou esse termo, né? Simples assim, né? Eu escolho qual é o termo e ele busca naqueles documentos. E aqui tem um ponto importante. Isso aqui é um repositório, significa dizer que eu posso adicionar novos PDFs, simplesmente clicar em sincronizar, e todos os PDFs vão aparecer aqui, e a busca agora vai fazer parte não mais de 4, mas de 5, de 6, do número de PDFs que vocês colocarem. Tudo pronto para ser lido pelo meu sistema. Tá? E lembrando, né? Lembrando, tudo isso está disponível num NOED, ou seja, num computador industrial ou numa máquina virtual. Mas e se eu precisar compartilhar com outras aplicações ou até mesmo outros sites? Vocês lembram que eu falei que eu usei o MQTT? Pois bem, eu publico também essas informações no broker MQTT e as informações estarão disponíveis para qualquer um por meio de senhas de autenticação para que precisarem desses dados. Simples, simples assim. Né? Então, se, por exemplo, eu abrir aqui o meu broker MQTT, se eu abrir aqui o meu broker MQTT, deixa eu desconectar e mostrar para vocês, e conectar com eles, percebam que ele vai começar a mostrar os dados para mim aqui, e daqui a pouco eu vou ter a publicação aqui, ó, daqueles dados que eu estou enxergando nas minhas métricas. Então, tá aqui, ó, qual é a disponibilidade, a performance, OE, o número de peças e assim por diante, né? Quem precisar desses dados pode usar de forma simples, como eu estou mostrando aqui para vocês. Muito bem, né? Então, espero que esse pequeno vídeo tenha podido mostrar como a transformação digital e o compartilhamento de dados, bem como a inteligência artificial, podem ser aplicados na prática da indústria, ajudando a nossa visibilidade e as nossas tomadas de decisões. Se isso for interessante para você e você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse tipo de solução, contate-nos através do site www.balmier.com.br. Muito obrigado pela sua paciência, pelo seu tempo e até a próxima.